Olá pessoal, tudo bem? Pronto, Priscila está entrando aqui. Priscila, se você estiver me ouvindo, eu estou aceitando aqui. Eu não sei por que que você não está entrando. Deixa eu só ver por que que a Priscila não está entrando. Pronto, acho que agora foi. Oi Priscila, você me ouve? Priscila? Priscila, se você estiver me ouvindo, eu estou te aceitando aqui, mas você não está aparecendo para mim. Deixa eu só ver o que está acontecendo aqui. Só um minutinho, pessoal, que a gente está tentando conectar aqui a Priscila. Oi, Oi, agora foi. que legal. Tudo Eu bem? vou botar um filtro aqui para disfarçar a minha cara, porque tá difícil, né? Gente, adorei esse treco do Instagram aqui que bota filtro, mas tudo bem, tô aprendendo, né? Ah, A é gente não isso. tem muito tempo de... Isso daí eu nem sabia, viu, Priscila? É bom você falar, que depois eu vou ver também. Para dar um jeito aqui nessa minha cara também. A gente trabalha o dia inteiro, né? Nossa, tem várias coisas legais. Brincadeiras à parte, eu vou tirar isso aqui, porque, enfim, né? Essa sou eu. E aí, tudo bem? Tudo Tudo bem bem? contigo? Tudo Bem, bem. tá em São Paulo? Eu estou em São Paulo. Você está no interior, é isso ou não? Tô em Piracicaba, agora moro aqui. Ah, legal. Bacana. Priscila, primeiro, obrigado por você ter aceitado o convite, tá? Satisfação ter aqui no projeto Entrevistador Forense, né? Foi até um nome que o David, né, deu para esse projeto aqui. Eu não sei se você o conhece, ele já fez live aqui comigo. Então, ele falou: poxa, esse teu projeto é bem legal, então eu estou chamando assim agora de projeto Entrevistador Forense, porque na verdade o objetivo é esse, né? A gente trazer temas aqui falando sobre entrevistas e alguns temas secundários. Então, eu agradeço muito a tua participação aqui em ficar essas 40, 45 minutos aqui comigo. Tá legal? Eu que agradeço o convite, é muito gostoso falar desse tema. É um tema que a gente trabalha com, a gente ama o que faz, né? Apesar de ser um pouco delicado, né? Um trabalho um pouco mais complexo, que às vezes envolve a parte comportamental das pessoas e né, por conseguinte acaba envolvendo também a vida pessoal. É delicado, mas eu amo o que faço. Já conheço você há algum tempo, né? Não pessoalmente, mas já nos conhecemos há algum tempo, então já venho acompanhando o seu trabalho. Né? Temos o mesmo tutor, tivemos o mesmo tutor nessa rota, que é o Renato e o Mário, né? Exato, exato. Então, Exatamente. estamos nessa empreitada juntos. Que legal, que bacana. Antes da gente entrar no papo, no assunto, né, que é bem bacana, se apresenta aí pro pessoal, fala quem é você, para quem não te conhece. Fica à vontade. Bom,
Sou a Priscila Monteforte, sou mãe do Theo e da Helena antes de tudo. Quem me conhece sabe, né? Sou a super mãe aí, a famosa frase a mãe tá on foi criada para mim, né? Sou casada, venho trabalhando na área forense há mais de 10 anos. Comecei minhas atividades em investigação dentro de um banco privado, na área de inspetoria. Migrei para consultoria em 2011, não vou entregar minha idade, continuo com 20 anos eternamente. E aí passei por duas grandes consultorias de mercado, então fiquei 11 anos nesse ramo e acabei voltando para um outro banco. Saí um pouquinho da minha zona de conforto em trabalhar com esses desvios de conduta, essa parte de preventivo, compliance, etc., mas continuo na área de investigação agora no âmbito mais digital. Então, estou reaprendendo novas formas de investigar, né? Por mais que você tenha toda essa tecnologia, toda essa inovação, né, em torno dessas novas fraudes que vêm ocorrendo, sempre tem um dedinho humano. Então, a gente sempre volta a estudar, a entender, a avaliar o comportamento humano. Então, são duas coisas que andam em paralelo. Então, essa sou eu, e sou apaixonada pelo meu trabalho, adoro estudar, adoro, enfim, não gosto de demitir pessoas, mas eu sou legal. Que bacana, que legal. E até falando, trazendo uma palavra que você trouxe, né? Comportamento humano. Então, Priscila, como é que a gente faz uma abordagem, ou faz uma investigação e apura um assédio, seja ele moral, sexual? Qual é a tua visão sobre isso? Como iniciar uma apuração de assédio? Olha, eu acho que a apuração de assédio é uma das apurações mais complexas que a gente tem hoje, porque muitas vezes está no verbal, no diz que me disse, né? No português claro. Então, a gente tem uma certa dificuldade em evidenciar, né? Quem trabalha com investigação sabe o quanto isso é difícil e quanto isso é importante, evidenciar a fraude, né? Corroborar com provas que sejam substanciais para que você não tenha qualquer dúvida sobre o resultado da sua apuração. E quando a gente fala do tema assédio, né? Que muitas vezes fulano me disse, fulano gritou, fulano xingou e etc. A apuração ela é um pouquinho mais complexa. Então, esses meus 4 últimos anos foram voltados para investigar esse tema, porque na outra empresa que eu trabalhava, eu tinha um cargo de gestão, e eu sempre fui uma pessoa muito brincalhona, que gosta de falar besteira, que gosta de tratar as pessoas com muito carinho e com muita intimidade. E quando você vira gestor, você tem que mudar um pouquinho a sua postura, as suas colocações, evitar certo tipo de brincadeira para que não dê nenhum tipo de conotação de assédio ou então, né, algum tipo de agressão verbal e etc. Então eu destinei os meus estudos para isso, em como me comunicar, né? Tem vários artigos e livros de comunicação não violenta. E aí, voltando para a parte de investigação propriamente, quando você faz uma apuração, quando você faz uma abordagem, você tenta entender uma abordagem de assédio moral, sexual, etc., é um pouco mais delicado porque você tem que entender o comportamento das duas pessoas envolvidas, a parte e a contraparte, né? Quem supostamente assediou e quem supostamente foi assediado. Você tem que entender o cenário da organização e da área com que as pessoas trabalham para entender como que é a pressão da área, como que é a conotação da liderança, o famoso tona de top que todo mundo conhece, né? Como que é a abordagem com todos os funcionários e não só especificamente das duas pessoas envolvidas no tema, como que o líder trata os demais, como que é a tratativa com os demais colaboradores de outra área. Então, é uma amplitude muito grande, essa parte de entendimento, de comportamento humano, de observância, né, porque você precisa observar as áreas envolvidas, o comportamento das pessoas, ver se tem alguma pessoa intimidada, alguma outra pessoa não envolvida, intimidada na presença do gestor. Então, a gente vai muito para o viés de estudar como que funciona, né? Como que é o cenário
da organização, trabalhar sobre pressão, o entendimento da área, né, o comportamento da liderança, e a gente vai de lá de cima até aqui embaixo para entender mesmo como é que funciona isso, porque você tem que entender que se não está cascateando o comportamento, né? Então a pessoa lá em cima está gritando, que está gritando, que está gritando, que acaba gritando, e não é assim que funciona. Então esse tema é muito complexo, envolve muito tempo, muita dedicação, né? Você tem que ser muito racional ao analisar todas essas vertentes para que você não subjugue ou subentenda, até porque a gente sabe que no trabalho de investigação você não tem o papel de julgar, né, e sim corroborar e evidenciar, mas você junte e coloque provas substanciais de como que está sendo o ambiente ao redor das duas pessoas supostamente envolvidas, né, para que o comitê de ética, a liderança, ou para que o próprio Tona the Top ou outro comitê envolvido, ele tenha a substancialidade para tomar qualquer tipo de decisão. Legal, bacana, exatamente. E até para complementar uma situação que você trouxe, por exemplo, né, quando a gente está apurando qualquer tipo, né, seja até fraude também, né, a gente não deve se envolver emocionalmente. E esses casos de assédio, é inevitável, né, a gente ter algum tipo de emoção ali, seja um assédio moral ou um assédio sexual, né? Mas a gente deve conter isso, né? Eu até já fiz vídeos sobre isso, que a gente deve se conter. É claro, a gente vai conseguir se conter 100%? É bem possível que não. Mas é bem interessante que, principalmente, né, os entrevistadores ali que estão ali acolhendo a vítima, que a gente até vai tocar um pouco mais na próxima pergunta, principalmente o suposto assediador, da gente não se envolver, até para a gente não ficar com aquele viés de confirmação ali, ou seja, tudo que a pessoa falar, tudo que o suspeito, né, o suposto assediador falar, a gente já vai com aquele viés, tá mentindo, tá dissimulando, ou alguma coisa do tipo. Então, não se envolver emocionalmente é bem bacana isso. Tem uma pergunta que nem tá no nosso script aqui, ô Priscila, eu vou te jogar na fogueira agora, hein? Me fizeram essa pergunta, fizeram num grupo de WhatsApp, eu estou trazendo aqui para você. Que é até uma pergunta bem interessante. A pessoa colocou assim, olha, tem uma denúncia de assédio sexual, né, um assédio sexual. Um homem e uma mulher, pelo que eu entendi. Só que não tem evidências, não tem prova, não tem nada, né? Como que a gente poderia iniciar uma apuração, né? Eu respondi lá para a pessoa, dei minha opinião lá no grupo de WhatsApp, mas eu queria saber a sua. O que é que você acha, né? A gente consegue apurar um assédio sem ter prova, sem ter evidência? É o que você comentou, é muito disse-me-disse, rádio peão, rádio corredor. Então, como é que a gente apura isso? Bom, eu vou trazer uma experiência que eu tive, né, muito interessante, e depois eu vou responder essa pergunta, né, que é uma coisa até leva a outra. Então, o que acontece? Eu tive um caso de uma apuração onde era um caso entre homem e mulher, né, uma mulher reclamando do assédio de um homem. Durante a entrevista, ela chorou, né, ela se exaltou, ela foi muito comovente a entrevista. E assim, nós mulheres temos um defeito, que eu vou exemplificar para vocês. Sabe quando você está na rua, cai um motoboy que para um monte de motoboy do lado? Mulher é assim. A mulher chora que foi assediada, para um monte de mulher e vai ajudar. Né? Então, eu me envolvi emocionalmente nessa situação. Então, foi difícil eu ver uma mulher, né, trabalhando diversas horas extras, porque a gente, como eu te falei, né, a gente faz um estudo antes, a gente pega a denúncia, vê como é que funciona, como que a pessoa trabalha, quanto tempo ela trabalha na empresa, como que é o perfil dela, como que é a avaliação dela, se já teve alguma denúncia anterior ou não. Então, tem uma série de estudos que são feitos até a gente chegar numa entrevista de entendimento, por mais que seja um entendimento preliminar, né? Você precisa conhecer, mesmo que superficialmente, a pessoa com quem você está conversando. Isso, para quem é de consultoria, também é importante. Você fazer uma avaliação da pessoa como profissional dentro da empresa, né? Eu falo isso porque eu já trabalhei tanto em consultoria como em empresa privada. Então, é importante você ter isso. E eu me envolvi. Eu realmente acreditei que ela tivesse sido assediada, porque todos os indícios comportamentais
de aflição, de medo, de pavor, de nojo, de nervosismo, ela demonstrou. E no final, quando eu fui falar com o suposto, né, assediador, o comportamento dele era muito aberto, digamos assim. Então ele já chegou na sala, mesmo sem me conhecer, e com uma abordagem diferente, né, como se fosse um código de ética, né, uma política, etc., aquelas abordagens superficiais que a gente pede para chamar, né, para entrevista. Oi, Priscila, tudo bem? Prazer, sou fulano, me dê um beijo, não sei o quê. Ah, você já veio aqui, né, que eu já tive antes, você já falou com o pessoal, então é uma pessoa muito comunicativa, muito autoastral, né, que tem um comportamento mais próximo, né, de se relacionar, é como se fosse o brasileiro ou o americano, né, mais ou menos, né, porque o brasileiro chega, oi, tudo bem, abraçou, beijou, e lá, e o americano já é um pouco mais reservado, ele não dá beijo, não dá abraço, o máximo que vai te dar é a mão, e etc. E conversando com ele, eu fui subentendendo o comportamento dele, porque é o comportamento dele, isso não quer dizer que ele está certo ou está errado em ser assim. Quer dizer que o comportamento dele é mais próximo. E houve o convite, de fato, para o almoço, onde ela falou, ela entendeu que não era só um almoço, seria um algo mais. Então, são as conotações que a gente tem, né? E nessa questão, conversando um pouco mais com ele, entendendo um pouco mais dele, entendendo um pouco mais da liderança dele, os liderados dele elogiando, né, ele não tendo nenhum histórico anterior dessa natureza, o que não quer dizer que ele não possa cometer o erro uma primeira vez. Então, assim, foi um estudo muito massivo de 3 semanas, né, dentro do cliente, porque eu estava numa consultoria, dentro do cliente, avaliando todo o cenário possível, até eu chamar a pessoa novamente, com uma abordagem de querer entender um pouco mais dos detalhes, como foi o dia, pedir desculpas, eu sei que era delicado, que não sei o quê. E a gente perguntou, porque estava eu e uma consultora na época, 4 vezes a mesma coisa. Né? Então ela começou a contar e a gente pegava detalhes e a gente contava que não podia acontecer e perguntava de novo. Na 4ª vez, ela explodiu. Aí ela falou, chega, eu não vou continuar com essa farsa. Eu tô muito brava. Porque ele falou que eu ia ser promovida, que não sei o quê, e não me promoveu. E ele, assim, com todo mundo, ele promoveu outra pessoa. E eu falei que eu ia, no português claro, usando um palavrão full, blá, 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 essa pessoa. E eu fiz a denúncia. Então, veja aí você, depois de avaliar 3 semanas, eu me envolver emocionalmente, porque isso pode acontecer, nós somos seres humanos, tá? A gente não está passível de não errar aqui, a gente é passível de erro. Então, aí quem ficou bem brava fui eu. Falei, não acredito que eu caí nessa. Mas por quê? Porque nós, mulheres, precisamos ter um pouco mais de atenção quando vai trabalhar nesse tipo de caso, né? A gente não pode deixar o nosso emocional raciocinar, né? A gente tem que envolver e analisar todas as vertentes, porque para mim, naquela primeira entrevista, já teria caracterizado a aflição da pessoa que sofreu o suposto assédio. Então, isso foi muito, muito, muito delicado. Então, dando esse exemplo e voltando na sua pergunta, como caracterizar? Por mais que você tenha o disse que me disse, fulano falou, fulano ciclou, porque dessa circunstância a gente não tinha prova. Ela reclamando que tinha sido assediada por um convite de almoço, né, entendendo ou dizendo que tinha algo mais, e ele afirmando que realmente, sem descaracterizar o convite, eu chamei ela para almoçar, assim como eu chamaria você, como eu chamaria ela, que tinha uma outra consultora mulher comigo, e como eu chamaria qualquer outra pessoa da minha equipe. E um detalhe, na época, o convite do almoço não foi pessoal. No momento do convite estava ela. Posteriormente, o suposto assediado, denunciado no caso, ele tinha feito convite para mais 2 outras pessoas,
da equipe também. O que não caracteriza é que o convite era pessoal. Então, reforçando, a gente precisa avaliar todas as vertentes de uma circunstância, né? O comportamento, a pressão, a emoção, a oportunidade, os liderados, as pessoas, o cenário da empresa, antes de concluir qualquer situação. Acho que consegui responder, né? E esse Respondeu exemplo é ótimo. Porque a hora que eu me vi caindo nessa situação, eu lembrei muito do motoboy. Porque quando o motoboy cai em qualquer lugar, você vê aquele monte de motoboy para acudir. Mulher não é diferente. Nosso inconsciente trabalha dessa forma. Eu tenho estudado muito essa parte de neurociência. Então, quando uma mulher sofre alguma coisa, veja, por exemplo, a deputada Isa Pena, quando sofreu o assédio lá, quantas mulheres ela não mobilizou, inclusive para a política, pelo simples fato dela ter sofrido aquela situação constrangedora lá. Então, assim, a gente tende a ir por esse caminho de apoio, que em certas circunstâncias não é errado, mas nessa questão, quando você está fazendo uma apuração de assédio que você não tem como corroborar, evidenciar ou trazer qualquer prova material, fica entre entrevistas. Você, como especialista forense, sabe que entrevista é muito difícil, né? Então, são 2, 3 pessoas, uma avaliando a pessoa, outra avaliando o comportamento da pessoa, outra anotando o que ela está escrevendo, outra gravando, porque depois você tem que fazer a conexão de todas as situações. Então, você precisa deixar o seu racional, respirar, voltar, fazer anotações, para que você não se deixe levar por uma conclusão errônea e acabe prejudicando qualquer uma das partes. Nossa, que bacana, hein? Que explicação, hein? E ainda mais vindo Obrigada. ainda mais vindo de uma mulher e de uma mulher que faz apuração, né? Porque você realmente coloca a mão na massa ali, né? Então é bem interessante o pessoal que está nos assistindo ao vivo aqui e até quem for ver esse vídeo depois, né? De ver a tua experiência prática, né? Você trouxe essa pegada bem prática, esse exemplo bem bacana, muito legal isso, né? E falando realmente como a sua experiência como mulher e como mulher investigadora, né? Bem interessante essa questão, bem bacana. Você trouxe um ponto aqui que eu queria até que você complementasse. Você falou, tinha 2 mulheres entrevistando o cara, né? O denunciado. O que você acha, Priscila, de mulheres, por exemplo, 2 mulheres entrevistando um homem ou 2 homens entrevistando uma mulher? Para você, isso faz diferença na hora da apuração de um assédio? Ou depende do assédio? Por exemplo, se for um assédio moral, talvez ter 2 pessoas ali do mesmo sexo, 2 homens e 2 mulheres, não faz diferença. Mas no caso de um assédio sexual, seria interessante ter 2 mulheres ali, pelo menos com a vítima, né, para ela se sentir mais acolhida e tudo mais. Qual é a sua visão sobre isso? Você já teve até algum caso prático disso? Já, faz muita diferença. Esse caso propriamente que eu exemplifiquei, quem ia fazer a entrevista com o denunciado era um colega meu, também do sexo masculino, né, do gênero masculino, até para evitar constrangimento. Só que como eu já vinha avaliando ele e eu já percebi que ele era uma pessoa totalmente alto astral, sem. Eu passava por lá, ele falava bom dia, sem me conhecer. Ele nem sabia o que eu estava fazendo ali, se eu era funcionária nova, se eu era terceira. Ele falava comigo como ele falava com qualquer uma. Então eu vi, depois de 2 semanas, que eu teria condições de fazer a entrevista, mesmo tendo o gênero oposto. Nessa circunstância, eu recomendaria, e se eu faço apuração, que o mesmo gênero faça a entrevista. Por quê? Porque você se sente mais confortável. Eu, por exemplo, não vou falar de um assédio sexual, né? Ou, por exemplo, uma coisa um pouco mais grave, né? Uma passada de mão ou alguma palavra de extremo baixo calão, com o gênero oposto, porque vai me constranger. Talvez na hora eu vou ficar intimidada. E da mesma forma, outro lado. E a gente sabe que os gêneros, eles têm um pouco mais de liberdade, né? Homem com homem, mulher com mulher, enfim, né? Para lidar com isso, para falar de uma maneira mais natural. E se você quer ter uma entrevista natural, real, né? Uma entrevista com
que traga subsídios, né, verdadeiros para você, você tem que deixar o entrevistado confortável. Então, eu acho que num primeiro momento você tem que avaliar a postura dele, como que ele é, se ele é introvertido, se ele é extrovertido, como que funciona, se cabe uma entrevista. No meu caso, cabia, e ele foi super sincero, ele contou, e assim, foi um bate-papo, não chega nem a ser uma entrevista, porque a gente encerrou em 40 minutos. Normalmente a gente sabe que entrevista, ela é longa, né? Ela demora para ser feita, para a gente coletar todas as informações. A gente pergunta a mesma coisa várias vezes, de diversas formas, para usar as técnicas de mentira, né? Enfim, tudo aquilo que a gente escuta. Então, num primeiro momento, avalie o cenário, mesmo sendo consultoria ou de própria empresa, avalie o cenário, vê se cabe uma entrevista, né, gênero oposto, mesmo gênero, né, tenta entender como é que funciona o ambiente nessa circunstância, se é positivo, se não é, como que você vai abordar isso, né, esse tema, se você precisa rodear para chegar na cereja do bolo, ou não, você pode cortar o bolo e ir para a cereja, né? Então, demora, né? É um processo moroso de entendimento para você chegar na cereja do bolo, para apurar de fato se houve assédio, se não houve, e falar, e você não pode chegar, e aí, assediou ou não assediou? Lógico que para a gente seria a pergunta, né? E aí, meu filho, fez ou não fez? Resposta binária, o preto no branco, sim ou não. Mas não é assim que funciona. Então, existe toda uma desenvoltura, né, para você estudar e falar de código, entender o código da empresa, as políticas da empresa, o que você pode trazer de lá para abordar, treinamentos que foram dados. Então, para depois você seguir com as perguntas e aí cabendo, entendendo se você pode fazer de um gênero oposto ou se teria que ser o mesmo gênero e pedir ajuda para o colega. Legal, muito bacana. E até trazendo um exemplo prático aí dessa questão. Eu já entrevistei situação de assédio sexual, né? O denunciado era um homem e com uma colega, uma parceira. Então estávamos nós dois na sala e ele só se abriu um pouco mais depois que a minha colega saiu da sala. Então, assim, a gente até combinou antes, né? É até um procedimento comum de fazer. A gente combina antes, olha, se ele ficar muito travado e tal, você sai, fica, sei lá, uns 15, 20 minutos lá fora, depois você volta. E foi o que aconteceu, e o cara se abriu um pouco mais, né? Ele começou a relatar situações que a gente acredita que se ela estivesse na sala, ele não teria falado, porque a presença dela ali estava constrangendo ele para que ele não falasse, para que ele não se abrisse. Aí quando ela saiu, eu falei, cara, é o seguinte, de homem para homem, vamos lá. Aí a gente começou, entendeu? Então, assim, aí ele foi abrindo. Para o gênero masculino, essa frase de homem para homem é crucial. Porque quando você fala isso, ele entende que vai falar do mesmo linguajar, entendeu? E para a mulher é no sentido de acolhimento. Então, quando você vai fazer uma entrevista com uma mulher, se ela foi a suposta assediada e denunciante, ou denunciante, né? Você tem que usar a abordagem assim, eu sou mulher como você, eu te entendo, é de apoio. Porque os inconscientes agem dessa forma, né? O inconsciente masculino, né? Toda essa parte de estrutura, de neurociência, estrutura cerebral, ele precisa de uma confiança no gênero masculino para se abrir, né? Então, a mesma coisa, se eu chegar pro meu marido e falar, e aí, você tá me traindo? Ele fala, não, nunca fiz. Se chegar um amigo dele e falar assim, e aí, você traiu ela? Pode ser um amigo próximo que demonstre confiança, talvez ele se abra. A mulher é da mesma forma. Então, se você chegar para ela e falar, e aí, você foi assediada? Ela vai ficar primeiro com medo. Mas se você chegar numa abordagem acolhedora, e aí, o que aconteceu? Eu tô aqui para te apoiar, para te ouvir, te ajudar. Ela vai se abrir. Isso por experiência própria dos inúmeros casos que eu tratei. A minha entrevista masculina foi única nesse caso, porque eu entendi que fazia sentido. Os demais casos que eu tratei desse tema, eu não fiz entrevista com nenhum gênero masculino ou qualquer outro gênero. Porque nesse caso coube, por entender o perfil do denunciado. Mas para você ter uma ideia, são quase 11 anos de consultoria e foi bem atípica essa situação. Beleza, bacana. E você até já começou a responder uma pergunta que eu ia te fazer, né, a respeito do acolhimento, né,
de como fazer a abordagem com a suposta vítima, né? E aí eu já jogo para você também como que a gente aborda o suposto, né, assediador. Como que a gente faz essas abordagens? Existe diferença de abordagem? Explica para a gente. Existe. De qualquer. O ponto semelhante de abordagem nesse sentido é você demonstrar que você quer ouvir e você não está ali para julgar. Você não está ali para julgar quem foi assediada e muito menos quem assediou. Esse é o principal, é o ponto-chave de uma entrevista de assédio. Porque você tem que deixar muito claro que você está ali para entender a circunstância e corrigir uma situação que não está legal. Para que as pessoas comecem a confiar em você e comecem a se abrir. Isso nas duas vertentes. Como eu mencionei, a mulher precisa de um acolhimento. Isso faz parte da estrutura emocional feminina, né? Ela precisa de um apoio, ela precisa sentir que está sendo ouvida. Como se fosse uma terapia. Então você vai falar baixa, num tom baixo, você vai falar próximo, você vai falar olhando no olho, você vai falar mais perto, né? Porque a gente tem toda uma técnica quando vai fazer entrevista, sobe cadeira, desce cadeira, levanta cadeira, bota cadeira de lado. Então, nessa circunstância, você precisa estar próximo, o seu corpo precisa demonstrar que vai acolher ela, assim como a sua voz, assim como a abordagem que você vai utilizar para entender o que se passou, né, o que levou a denúncia ou a situação em si. Então, se fosse um homem, eu recomendaria a confiança. Obviamente, um homem não precisa ser acolhido como uma mulher, né? Até porque são sensibilidades diferentes. O homem tem a sua e a mulher tem a sua, mas o homem precisa confiar na outra pessoa. Então, ele precisa confiar e que você não está lá para julgar, né, para apontar o dedo, para contar para a mulher, para a namorada ou para a mãe dele, mas ele precisa entender que você está lá para corrigir uma coisa que, cara, brother, não tá legal. E usar uma linguagem similar à linguagem da pessoa. Então, se você vai falar com uma pessoa de um alto escalão, você vai usar uma linguagem um pouco mais sucinta, mais objetiva, né? Porque normalmente as pessoas de alto escalão são objetivas. Agora, se você vai falar com uma pessoa um pouco mais operacional, né? Um pouco mais nova, cara, brother, conta aí, meu, o que aconteceu? A gente precisa estar aberto para entender a linguagem da pessoa para falar, jogar o mesmo jogo, as mesmas peças, né? E usar dessa abordagem de confiança. Se você não tiver opção, né, de entrevistar, ter outra pessoa para te ajudar numa investigação e ter que entrevistar o outro gênero, você vai ter que vestir uma capa protetora e falar na linguagem da pessoa. Então, por exemplo, se eu for entrevistar uma pessoa do gênero masculino, eu vou falar, cara, eu não tô aqui para te julgar, né? Eu não tô aqui para colocar a mão no seu nariz ou contar para alguém. Eu quero entender o que aconteceu. Você pode confiar em mim, né? Como que foi a circunstância? Eu tô aqui para ver se faz sentido, se não faz, para que você me ajude a entender esse processo, se é subtendido, se a gente muda essa comunicação. Então, você tem que julgar. Aí o seu jogo de cintura vai aumentar para que você possa conquistar a confiança da contraparte. E se for do gênero oposto, é muito difícil, principalmente se a mulher for assediada e o entrevistador for do gênero masculino, por conta do constrangimento. Ela, se de fato tiver qualquer tipo de circunstância que tenha indicação de que houve de fato o assédio, ela vai se constranger em te contar. E muitas vezes, como você falou, ela não vai conseguir se abrir, como foi o seu caso, entendeu? Usar desse jogo de cintura, já usei também, né? Levantar da sala, vou tomar uma água, fica lá, pega o celular, entra na rede social, manda umas mensagens, um e-mail, enquanto a pessoa que está na sala começa a subtrair as informações, para que você possa chegar no denominador comum e verídico do que de fato aconteceu. Exatamente. É o que a nossa colega aqui colocou, que é o rapport, né? A gente tentar construir isso daí, né? Tentar construir a empatia, né? E o rapport também. Concordo com você que
de gêneros diferentes, né? Existe um pouco mais de dificuldade, né, da gente construir isso, fazer esse rapport. Apoio totalmente essa questão que você comentou da linguagem. A gente tem que saber com quem que a gente vai falar realmente, para a gente não chegar lá sem, pelo menos, olhar, né, um pouquinho quem é a pessoa, justamente isso, para a gente poder entender, saber quantos anos tem, para a gente poder falar um pouco a mesma língua. É bem interessante isso daí, né? Bem bacana. Você estava falando uma situação e eu lembrei de uma coisa aqui, Priscila, sobre característica. Na tua opinião, qual a principal característica de um investigador de assédio? Assim? Qual a característica que essa pessoa deve ter para fazer um trabalho, digamos assim, satisfatório, que ele consiga elucidar a situação de uma forma bem produtiva e que realmente busque a verdade, né? Que consiga obter a verdade. O que é que você acha? Ou pode Eu ser acho que até mais de uma. Pode ser até mais de uma característica. Eu acho que são várias, né? Primeiro você precisa estudar bastante, você não pode simplesmente chegar lá e falar assim, aí meu filho, foi ou não foi? Não é assim que funciona. Aí era muito fácil, né? Aí era muito demais. fácil, né? A gente não ia ter emprego. Mas assim, eu acho que duas características fundamentais. A primeira, você saber ouvir e filtrar aquilo que você está ouvindo, ouvir de diversas formas para que você possa capturar o que de fato é verídico e o que de fato não é, né? E o saber ouvir e o saber olhar também o que a pessoa fala e o que o corpo fala, porque a gente tem aí duas falas diferentes, porque você pode falar uma coisa e o corpo falar outra, né? E eu acho que a confiança, para você capturar o fato, você observar o comportamento, você entender a circunstância, você precisa ter a confiança do seu entrevistado, que você não está lá para julgar. Isso tem que ficar muito claro, porque senão ele não vai passar as informações que você precisa. A Mi colocou aqui, observadora imparcialidade. Exatamente. Como eu falei para você, eu, mulher, já cometi o erro de me envolver numa situação e realmente eu fui conduzida ao erro por me envolver emocionalmente durante uma entrevista com um gênero feminino. Porque todos os vieses de análise que eu utilizei naquela circunstância me diziam o contrário, só que a gente sabe que a história tem dois lados. Não existe uma denúncia única, né? Quando a gente fala de assédio. É o denunciado e o denunciante. E a verdade também, porque a verdade só as duas pessoas sabem. Mas para você capturar o máximo de subsídios que tragam você, que levem você para o patamar verídico, né, para que de fato entender o que aconteceu, você precisa entender esse cenário, né? Você, como a Michelle mesmo colocou, observadora, você precisa observar. E à medida que você vai entendendo, que você vai observando, você vai conquistando a confiança e vai puxando o assunto. Quando você entra numa entrevista delicada, né, e vai puxando o assunto com o entrevistado, e aí, né? Eu, por exemplo, quando eu entrevisto o homem, a primeira pergunta que eu faço é futebol. É batata. Se ele fala, não gosta. Eu comecei a estudar basquete, porque eu vi que tem pessoas que não gostam de futebol, agora eu estudo basquete, eu sei as coisas de basquete. Por quê? Para entender, para eu poder conversar no mesmo linguajar. E aí, que time você torce? Ah, eu torço pra tal time. Pô, eu não torço pra esse time. Cara, eu torço pro Corinthians. Todo mundo sabe que eu sou corintiano. Né? Então eu sei, tipo, muita coisa sobre futebol, sei muita coisa sobre basquete. Mulheres, sei de bolsa, sei. Você precisa se rodear de outras formas, não só o tema da entrevista, para você ir começar a conquistar a confiança dessa pessoa. E quando você estuda, quando você entende quem é o seu foco, digamos assim, né, a pessoa com que você vai entrevistar, fica mais fácil, porque você tá eu observei esse profissional 2 semanas, eu sabia que ele gostava de futebol, eu tinha ouvido ele falar que torcia para um time que não era o meu, né? E aí eu fui procurar os resultados do time dele no Google, né, para eu ter um linguajar de entrada da entrevista. Então, e aí, né? Nossa, que não sei o que, cara, eu vi, né? Contratou fulano recentemente. Ah, mas não vou falar desse assunto, sabe por quê? Vai me prejudicar. Né? Eu amo futebol, sou corintiana fanática, e a gente aqui tem um lado oposto.
E aí, você vai deixando o entrevistado mais confiante, né? Um entrevistado mais tranquilo, falando de futebol, nananã. Ou então, quando a mulher entra, gente, é batata você falar para ela que roupa linda. Toda mulher cai. Obviamente, cuidado com o seu comentário se você tiver o gênero oposto, para não configurar no meio de uma entrevista que você assediou a entrevistada. Mas assim, Tá apurando um assédio cometendo um assédio, né? É cometendo difícil. assédio. Então, assim, nossa, que sapato bonito, né? Ai, eu comprei em tal loja, juro, adoro tal loja. Pronto. A atenção que ela tinha já esvaziou. Por quê? Porque ela está falando um assunto que a mulher gosta e a mulher domina. Então, você já está conseguindo controlar isso num primeiro momento. E é isso. Então, são várias características que um profissional tem que ter. Como a Mi falou, você ser observadora, você tratar com imparcialidade, sem julgar. Mas eu acho que o fato de você conquistar confiança no decorrer da entrevista, você traz, né, informações melhores, né, que pode subsidiar a sua investigação, né? E o saber ouvir, saber acolher, mesmo o denunciado, entendeu? Porque quando você fala que o cara confirma, né? Ele afirma para você, cara, eu chamei mesmo, tava ali, enfim, eu não achava que era um assédio, convidei só para ir, lá, 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 lá. Você começa a trazer ele para o lado transparente, para o lado da ética. Por quê? Porque você vai começar a orientar ele, não julgar ele. Falar, cara, não faz mais isso, não é legal, né? Porque assim, a gente está num ambiente corporativo, evita, entendeu? E aí você começa a moldar o profissional. Então, você saber ouvir e acolher é muito importante. Para mim, Priscila, né, a especialista, eu falaria que ouvir, saber ouvir e acolher, e você conquistar a confiança são as duas principais características para você ter um bom resultado. Não são as únicas, mas são boas características. Exatamente. Que legal, que bacana. E só até para complementar o que você disse, né? Essa coisa de. Você entende de futebol até mais do que eu, viu, pelo jeito, tá? Então eu sou meio desligado de futebol. Mas assim, o que você falou de início de entrevista é bem legal, que muita gente chama de balizamento, né? De calibração, de small talk, né? Que é aquela conversa aleatória, nada a ver, você puxa um assunto qualquer ali, né? Relacionado ao que você falou, o cara gostava de futebol, ou o outro gosta de música. Eu geralmente eu até uso bastante, assim, se eu perceber que a pessoa é canhota, eu sou canhoto, né? Então já puxo uma pegada de canhoto também, porque aí eu já trago uma piada, canhotos nós somos mais bonitos, mais inteligentes e tal. Aí eu já conquisto a pessoa, entendeu? Assim, aí a pessoa Exatamente. ela sorri no início ali. Então, o entrevistador ele tem que ter esse feeling, essa pegada de logo no início ali, nos primeiros talvez 5 minutos ali que nem iniciou a entrevista, de você ter aquele gatilho de conquistar a pessoa, porque ali vai fazer toda a diferença ao longo da entrevista, né? E o que me dá mais satisfação até, Priscila, antes de fazer a última pergunta para você, o que me dá mais satisfação nessas entrevistas de assédio, de apuração de assédio, é o que você comentou, a gente ouvir, saber ouvir, e quando chega no final da entrevista, seja até uma vítima, uma suposta vítima, ou até o assediador, da pessoa chegar no final da entrevista e dizer, olha, obrigado, você me ouviu, obrigado porque eu saio daqui, eu tiro um peso de mim, obrigado por me permitir desabafar. Então eu escuto muito isso nas minhas entrevistas, com certeza você deve escutar também. Então é bem legal, isso até dá um gás pra gente, né? A gente sai de lá, apesar de estar cansado, de ser entrevistas desgastantes, né? Muitas entrevistas são desgastantes, mas a gente sai de lá com aquele gás, falou, poxa, eu fiz pelo menos que a pessoa desabafasse, ela se sentisse melhor, fosse para casa com uma outra pegada. Então é bem interessante isso daí. Finalizando a investigação agora, Priscila, a gente está apurando um assédio, constatou lá, tem todo o relatório, tem toda a apuração, se ocorreu, se não ocorreu. Quais as tratativas que a gente deve tomar, né, que a empresa ou a equipe de investigação deve tomar para concluir esse caso e até para comunicar se eventualmente existe essa possibilidade de comunicar, né, algo relacionado à investigação, dar um status, dar um feedback para o denunciante, né? Qual é a sua visão sobre isso? Legal. Isso é muito delicado. Por quê? Porque normalmente, quando você corrobora um assédio, o que a empresa faz? Tchau. Então você está
tirando o seu problema e transferindo o seu problema para uma outra empresa que vai contratar esse profissional, se for realmente um bom profissional, e ele vai continuar com as condutas assediadoras dele, porque ele não foi orientado dessa forma. E eu acho que isso é a minha principal briga nesses 4 anos de estudo que eu venho me aprimorando. Por quê? Porque você transferiu o problema para outra empresa. E a gente não está aqui para transferir problema. Quando a gente fala de compliance, de transparência, a gente fala de ética, né? De empatia. A gente não pode agir dessa forma. A gente tem que orientar. Da mesma forma que você não pode deixar o assediador trabalhando diretamente com o assediado, porque você vai trazer problemas emocionais, socioemocionais muito grandes. Mas você precisa ter uma estratégia e até um processo de gestão de crise nesse sentido, porque é uma crise, né, em company. E eu estou trabalhando nisso neste momento, entendeu? E não transferir o problema para outra empresa, mas trabalhar isso dentro de casa. E eu não estou falando de dar uma segunda chance, de passar a mão na cabeça, mas eu estou falando de orientar o profissional. Orientar no sentido de contextualização do fato, você precisa explicar para essa pessoa que talvez não saiba o que é e quais são as consequências de um assédio. Seja moral, sexual, que é ainda pior, configura até crime. Então você precisa explicar a contextualizar para ele qual que é a consequência dos atos dele e orientar ele para que isso não volte a acontecer aqui, fora daqui ou acolá. Além disso, eu acho que a empresa, uma vez que aconteceu isso, tem que entender por que aconteceu. Foi um dia ruim, ou foram vários dias ruins, digamos assim, né? Como que aconteceu, por que que aconteceu, se é da pessoa, se é da empresa, porque se é da empresa a gente tem um problema muito grande, maior do que da pessoa. Então a gente tem que ver como que funciona toda essa parte de cascateamento de decisão, de ação, de pressão. A gente tem que ver como que é a comunicação do tone at the top para baixo, como que funciona esse processo de cobrança, no sentido de cobrar resultados, cobrar metas, cobrar posicionamento profissional. Você precisa ver quais são as campanhas orientativas que a empresa tem, no sentido de prevenir atos contra assédio moral e sexual e as comunicações mais agressivas. Você precisa orientar seus profissionais, principalmente nesse momento ainda pandêmico, que a maior parte dos escritórios estão trabalhando de forma remota, o que é uma comunicação não violenta dentro desse trabalho remoto. Por exemplo, se você vai falar com uma pessoa via Teams ou via qualquer outro aplicativo com caixa alta e vários pontos de exclamação, porque isso dá uma conotação, né, de cobrança ou de agressão verbal, isso não pode acontecer, né? Você precisa explicar que esse tipo de ação para todos os seus colaboradores gera medidas punitivas e dependendo das circunstâncias jurídicas, né? Você vai para uma esfera jurídica, cabendo aí até processos, né? E você acaba sendo prejudicado no mercado corporativo, no mercado de trabalho e em outras empresas, é o seu crescimento profissional, né? Você precisa treinar os seus profissionais no sentido de não cometer esse tipo de conduta e, se perceber, sofrer ou vislumbrar esse tipo de conduta, denunciar. Então, perceba que a conclusão de um caso de assédio, isso tudo deveria ser pré. Mas a gente sabe que aqui é muito difícil essas coisas acontecerem no pré. Os planos de ação, digamos assim, acontecem quando a gente tem algum tipo de caso dessa natureza. E aí a gente escreve aquele relatório gigantesco com um monte de recomendações. Então, esse tipo de recomendação tem que ser estruturada, cobrada e executada acima de tudo, né? A gente não está falando aí de um problema pontual, né? A gente está falando de um problema grave que vem sendo discutido hoje em dia muito fortemente no ambiente corporativo. A gente está falando aí de risco financeiro, porque uma vez cabendo um processo jurídico, você tem um prejuízo, e a gente está falando, acima de tudo, de um risco reputacional.
para a empresa, né? A gente viu recentemente que uma operadora de celular, não vou falar o nome, mas se você jogar no Google, você vê o caso da menina que ia passar na cozinha e etc, etc, né? Então, veja a reputação dessa empresa e a postura que a empresa teve nesse sentido. Então, você agindo pré, ou tendo um caso desse, e trabalhando todos esses vieses, né, que você tem que atacar, não só transferindo o cara para uma outra empresa, mandando ele embora, beleza, me livrei do problema, não é isso, não é assim que funciona, para que você possa realmente ter a conclusão, né, efetiva de um trabalho de investigação de assédio. Nossa, que bacana, que aula, viu? Eu aprendi bastante aqui com você. Com certeza o pessoal que estava nos acompanhando aqui ao vivo aprendeu muito também. Infelizmente a gente está chegando no final, que eu tenho medo do Instagram derrubar a gente aqui, porque é só 1 hora de live, né? Eu estava até olhando o tempo aqui para a gente não cair. Mas, Priscila, muito obrigado. Bem legal essa tua visão de apuração de assédio. Deixo para você aqui, para você fazer suas considerações finais, né? Eu acho que falaria mais 1 hora com você aqui, tranquilo, né? Obrigada. Você foi falando, foi me aparecendo várias outras perguntas que eu fui até anotando aqui no meu computador, mas infelizmente eu não posso fazer, porque senão a gente vai avançar no tema. Mas, realmente, muito obrigado. Troca a figurinha. Exatamente. Mas fica à vontade, você está com a palavra aí para falar o que você quiser agora. Obrigada pelo convite. A gente tentou fazer essa live, a gente está tentando fazer essa live faz um mês, né? Mas, enfim, algumas vertentes aí não nos deixaram, mas graças a Deus aconteceu hoje, foi muito positivo, é um tema que eu gosto muito de falar, é um tema que eu gosto muito de estudar, gosto muito de trocar experiência, porque você não aprende só nos livros e nos estudos, você aprende na prática, no compartilhamento de experiências. Quem tiver qualquer dúvida, eu estou à disposição. Eu gosto muito do meu trabalho, de estudar, de descobrir novos caminhos da investigação, como esse da neurociência, né? É até estranho. Inclusive, eu fui apresentar para o RH da empresa onde eu estou hoje, a pós-graduação que eu faço em neurociência e comportamento humano, mas você não é segurança da informação? Sim! Porque por trás de um computador tem uma pessoa, né? E eu preciso entender a pessoa, não só a parte técnica, eu preciso entender o comportamento da pessoa e como que ele trabalha por trás da tecnologia, né? Não simplesmente ir lá e ver o processo. Não, a gente está falando de processo, de pessoas, e eu acho que é isso que nos torna diferentes e apaixonados pelo que a gente faz. Obrigada a todo mundo, né? Todo mundo que comentou, as pessoas que trabalharam comigo, a Mia, a Elisa, né? Galera que me conhece. Eu gosto muito, estou à disposição, adoro trocar figurinha. Que legal, bacana. Eu que agradeço. Obrigado, Martins também, que entrou aí, fez comentário, Elisa, todo mundo que fez comentário, que vai passando rapidinho, a gente acaba nem vendo tudo, né? Mas muito obrigado. E até o propósito de eu criar esse projeto aqui no Instagram foi justamente esse, né? Da gente divulgar conteúdo, trazer cada um com a sua vivência, com a sua experiência, para falar, para debater, para dialogar, porque esse é o objetivo realmente aqui do perfil Entrevistador Forense. Então, muito obrigado. Quem sabe ano que vem a gente faz uma parte 2 aí desse nosso bate-papo. Já fica convidada, tá? A gente pode marcar mais pra frente. Obrigada, eu super topo. Legal, bacana. Pessoal, um abraço. Priscila, brigadão. Tchau, tchau. Bom fim de ano para todo mundo. Obrigada, gente. Um abraço. Tchau, tchau.